Sim, vamos que vamos, vascaínas e vascaínos. Sexta-feira começou daquele jeito no nosso Vasco, hein? Para falar a verdade, desde a humilhação na Copa Sul-Americana, que as coisas estão fervendo no Vasco e as notícias estão pipocando no dia a dia no que se trata sobre o nosso Vasco da Gama, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Vascaína, vascaíno, se inscreve no canal. Aqui tem notícia, tem novidade, tem muita informação sobre o nosso Vasco, tem lives. Então, se inscreve aí. A meta é chegar a 105 mil vascaínos. Não deixa também aquele like, né? Não esqueça de deixar aquele like. Seu like ajuda demais o meu trabalho. Ativa o sininho de notificações e vamos que vamos. Boa tarde, vascaínas, boa tarde, vascaínos. O nosso Vasco, após mais uma humilhação numa Copa Sul-Americana de uma forma bem grotesca, começa ali a tentar juntar os cacos. Semana de protestos, semana de muita cobrança, semana que fica aquele ponto de interrogação quando o Pedrinho e a direção do Vasco, o Pedrinho fala que entre os 8 clubes, entre o oitavo clube ali, está entre os 8 melhores do Brasil. O outro fala que não precisa de zagueiro, e é visível porque nós temos uma das zagas mais vazadas do planeta Terra, uma zaga que é muito vazada, todo mundo faz gol, todo mundo goleia. E a gente fica naquela, né? Ansiosos por reforços e por contratações. Mas, antes de estarmos falando em reforços e contratações, nessa manhã chegou até nós a notícia que o Vasco pediu antecipação de mais de 20 milhões de reais da venda de Clayton, né? Vamos falar assim, e Orediano, tá? Pedrinho havia falado que esperaria, que não anteciparia, mas não existe. Você vai dar um prazo, a vida eterna para esses caras pagarem quanto? Sendo que, a meu ver, o Orediano não queria ficar, mas era ativo do Vasco. Agora o Clayton foi doado e, para falar a verdade, tem grandes clubes europeus pagando ali muito mais do que o Vasco esteve vendendo. E o Vasco esteve ali protocolando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para estar antecipando esses valores, que o Vasco só receberia em 2026 e 2027. 12,9 milhões de reais para o Rio Ave e 8,3 milhões do Cincinnati pelo Orediano, tá? Ou seja, o Vasco corre ali contra o tempo para estar ali, como que eu falo para vocês, organizando a casa, e é o tipo da coisa, né? Infelizmente, o nosso Vasco, no momento do associativo, é aquela frase, vende um almoço para comer na janta, porque vai precisar dessa grana, logicamente, até por causa de questões salariais que o Vasco precisa ali e estar pagando os seus credores, né? Então, o Vasco vai devagar, quase parando, o mercado já está agitando, você vê um Fortaleza contratando, você vê o outro ali se reforçando, e o Vasco nessa do mercado o Vasco precisa urgentemente de reforços. Agora, essa direção contratou esse jogador aí, ó, Jean Davi, e o outro zagueiro Lucas Oliveira. O zagueiro Lucas Oliveira, gente, juntamente, tá, do Jean Davi, estiveram recusando as ofertas, tá? Tem um clube que não foi revelado qual era, mas o Vasco acertou tudo com o clube, mas o Jean Davi não topou. As negociações continuam. Sabe por quê? É real. O Vasco está pagando muito para pouco. Entenderam? O Vasco conseguiu a proeza de pagar salários altos, eu não sei quais são, mas para jogadores que não condizem a esse salário. Então vai ser difícil. Então, Jean Davi também recusou, além do zagueiro Lucas Oliveira. Agora, falando em zagueiro, gente, nós temos a notícia de agora há pouco desse zagueiro que a torcida ali, em uníssono, aprova, né? Joel Silva traz a informação que Balbuena foi oferecido ao Vasco, o qual está ali avaliando a contratação do jogador. Vale o destaque que o Vasco no começo do ano tentou ali a contratação que era pedido do Carille,
mas as conversas não adiantaram. Eu falo para vocês, se tivesse ali no Vasco ainda o Carille, tá? O Vasco contrataria o Balbuena porque o Carille queria. Agora, será, né, que o Diniz vai querer o Balbuena? Olha, e falando em zaga, tá? O Vasco vai ter mudanças amanhã. Pode estar voltando Luiz Gustavo, Maurício Lemos e Leandrinho. Devem estar sendo titulares no confronto contra o Grêmio. Gente, o Luiz Gustavo não poderia nunca, mas nunca ter ido para reserva. Estava muito bem no Vasco da Gama. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer disso, porque, como que eu falo para vocês? É um zagueiro que vinha em alta no Vasco e do nada, infelizmente, ele deixou de ser essa alta. No Vasco as coisas misteriosamente acontecem. Então, olha bem, Luiz Gustavo, Maurício Lemos, que é um pedido da torcida vascaína, tá? É um pedido da torcida vascaína. É que o Vasco melhore essa zaga, porque ninguém suporta, a realidade é essa, ver esses bandos em campo, essa zaga tenebrosa que não tem honrado com a camisa do Vasco. O João Vitor, cara, pra mim, já passou da hora do Vasco estar ali negociando o jogador, tá? Já passou da hora. Não tem vaga mais no Vasco e o Cruzeiro queria, nem sei se o Cruzeiro quer mais, tá? Então já passou da hora. E aí, gente, o Vasco esteve oficializando uma proposta para esse zagueiro aí, tá? 950 mil dólares, cerca ali de 5,2 milhões de reais, pelo Alan Saldivia, do Colo-Colo, que até o Fernando Diniz esteve falando que viu e gostou do jogador. Só que o time quer 16,6 milhões. Aí vem aquela questão, eu vou sempre falar para vocês. Para os negociadores que a gente tem no canal, você nunca pode chegar e já oferecer o valor exato. Então, nesse ponto, eu espero que o Vasco esteja aprendendo a negociar. Porque é assim que funciona. Não é chegar já, eu te pago 16. Né? O Vasco já foi para esse fundo do poço através dessa galera de incompetentes, já não foi à toa. Então, zagueiro, Saldivia. Olha, gente, o que acontece? Um resumão. O Vasco precisa reforçar. É para ontem. Clubes como Vitória reforçando, Romarinho. Clubes como o próprio Fortaleza, Danilo Barbosa, que estava no Botafogo. Jogadores bons de bola. E o Vasco ali, ó, com essa moleza. Aí Alex não tem dinheiro. Olha, é muito melhor você reforçar e permanecer na Série A e buscar algo mais, porque você correu o risco de ir para uma fatídica Série B, que eu não quero nem pensar. E creio eu também que nem você. Então vou ficar ligado aqui em tudo que acontece no nosso Vasco. Volto a qualquer momento com informação para vocês. Valeu!